Oi, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Caritas Daniele, eu sou professora aqui do curso e hoje, nesse encontro, eu trago mais um KiBizu para vocês. Nosso KiBizu de hoje é de processo penal. Eu vou apresentar para vocês as principais diferenças entre duas modalidades recursais disciplinadas no nosso CPP: a apelação e os embargos infringentes. Tudo bem? Antes de eu abordar e trazer a apresentação desse quadrinho que vocês já estão vendo aqui do lado, com as diferenças dessas modalidades recursais, eu te pergunto: o que é recurso? A gente busca lá atrás, então, a resposta, a extração de um conceito na teoria geral dos recursos. E a gente consegue definir como sendo uma ferramenta apresentada e entregue para as partes, que poderá ser utilizada por elas para impugnar as decisões judiciais. E a depender da natureza desta decisão judicial é que a gente vai conseguir eleger uma via recursal disciplinada pelo CPP. É exatamente nesse ponto que a gente consegue separar essas duas modalidades recursais apresentadas para vocês, apelação e embargos infringentes, e enumerar as principais diferenças. Vamos então ao nosso quadro agora? Os embargos infringentes. Quando a gente fala de embargos infringentes, a gente lembra logo do artigo que lhe disciplina, que é o artigo 609 do CPP. No seu parágrafo único, a gente consegue ver a disciplina dos embargos infringentes e já identificar as características e diferenças com o recurso de apelação. Vamos lá a leitura comigo? Me acompanha aí. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro do prazo de 10 dias, a contar da publicação do acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. O que a gente consegue identificar nessa leitura? A gente consegue identificar o seguinte, que os embargos infringentes serão utilizados para impugnar tão somente decisões de segunda instância, ou seja, acórdãos do TJ e do TRF. A gente consegue identificar que é um recurso exclusivo da defesa. E por que exclusivo da defesa? Porque o texto da lei fala o seguinte, que seja a decisão desfavorável ao réu, tá? Então, tem que ser contrário ao réu. No próprio texto do artigo 609, ele também já estabelece o prazo e diz que o prazo de interposição seria, então, de 10 dias. Vamos, então, ao recurso de apelação? O recurso de apelação seria cabível para impugnar que tipo de decisão judicial? Pela disciplina do CPP, a gente consegue ver que ela irá impugnar as decisões de juízes singulares de primeira instância. Decisões essas que seriam absolutórias ou condenatórias. A apelação, na verdade, é a expressão do duplo grau de jurisdição. Tudo bem? Diferentemente dos embargos infringentes, ela poderá ser interposta por qualquer parte, por qualquer interessado. Não é um recurso exclusivo da defesa. Quanto ao prazo, o CPP prevê um prazo de 5 dias para a interposição e um prazo de 8 dias para a apresentação de suas razões. E aos efeitos? Os embargos infringentes teriam tão somente efeitos devolutivos, enquanto a apelação teria o efeito devolutivo como regra, mas admite-se a título de exceção a concessão de um efeito suspensivo.
Vamos ver então como é que pode ser a matéria cobrada pelas nossas bancas? A CESP, em 2020, no Ministério Público do Ceará, para o cargo de técnico, cobrou sim a matéria. Nero responde à ação penal por crime contra patrimônio particular na comarca de Caucaia. Com ele, não foi encontrado, para ser citado pessoalmente, o juiz nomeou um defensor dativo e deu seguimento ao processo. Por fim, Nero foi condenado, apesar de a defesa ter alegado nulidade da citação. Da sentença que condenou Nero, cabe recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias? O item está errado, porque contra decisão de juiz de primeiro grau, juiz singular, decisões de primeira instância, sejam elas condenatórias ou absolutórias, seriam a apelação. Essa é a via recursal que deverá ser eleita conforme a disciplina do nosso CPP. Isso é o que diz o artigo 593, inciso 1 do CPP. O artigo 584, do CPP traz um rol extenso das hipóteses em que se admite a interposição de recursos em sentido estrito. E, dentre elas, não se encontram as decisões de juízes singulares, condenatórias ou absolutórias. Contra estas, a via recursal a ser eleita seria a apelação. Eu espero que vocês tenham gostado da dica e te encontro na próxima. Até lá!